Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre a comemoração do aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, a primeira pergunta: por que não comemoramos o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabemos que Allah completou essa religião islâmica antes da morte do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não há uma coisa boa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não nos aconselhou e algo ruim que ele nos alertou. Então, testemunhamos que ele divulgou a mensagem, aconselhou a nação islâmica, cumpriu com a verdade e se esforçou por Allah o verdadeiro esforço. E quem afirmar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escondeu, não divulgou algo que foi revelado a ele, terá suspeitado, acusado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de traição, de ter enganado as pessoas. E quem o acusar de traidor, de ter enganado as pessoas, não será muçulmano. Portanto, está claro que a religião é completa e não precisa de inovações. Allah diz no Alcorão Sagrado, na Surah Al-Ma'idah, número 5, versículo 3: Hoje completei a religião para vós, tenho-nos agraciado generosamente e vos aponto o Islã por religião. E referente a este versículo, há um hadith sahih, correto, que fala que alguns dos judeus no califado de Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, disseram para os muçulmanos: vocês têm um versículo, ó muçulmanos, que se descesse sobre nós, nação judaica, nós consideraríamos este dia um feriado, que é o versículo que eu falei: hoje completei a religião para vós. Então respondeu Umar ibn al-Khattab radiyallahu an: juro por Allah, eu sei quando e onde este versículo foi revelado. Foi revelado no dia de Arafah, dia do Hajj al-Akbar, no Hajj de despedida, o último Hajj do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porém, ficarmos criando feriados não é parte das leis da nossa religião. Porém, nós nos limitamos aos feriados que Allah e seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam nos instituíram. E quantos feriados, celebrações temos no Islã, meus irmãos? Temos 3. Eid al-Fitr, festa do dia do final do mês de jejum. Eid al-Adha, festa do dia do sacrifício. E há um feriado, uma celebração que se repete toda semana, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou de feriado de celebração, que é o dia da sexta-feira. E este dia é considerado um feriado, uma celebração para o muçulmano. E quem adicionar um feriado sequer fora destes que citamos, estará inserindo na religião de Allah o que não existe, o que não foi revelado. E estará exaltando a sua mentira, calúnia, acima de Allah, louvado seja. Pois Allah não instituiu este feriado para nós muçulmanos. Não importa se estas pessoas que comemoram esta data, o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, comemoram como uma manifestação religiosa, para estar mais perto de Allah. Comemorar esta data é ignorância, que Allah alertou e também o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Além disso, vamos pensar em algumas perguntas. A primeira: quando aconteceu o Mawlid? Quando criaram essa celebração do aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? E por quem foi criada? E a terceira pergunta: qual a razão de terem criado? A resposta da primeira pergunta é: aconteceu no 4º século da Hijra, cerca de 400 anos após a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou seja, no final do século 4 da Hijra. A segunda questão: quem criou foram os Fatimiyun, um governo que se declarava como os descendentes ou seguidores de Fátima.
Fátima, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porém, sabemos que este governo não eram dos descendentes de Fátima e nem seguidores deles. Eram, na verdade, Ubaydiyun. Em português, claro, xiitas. E havia alguns judeus também neste governo. Um dos grandes líderes era um judeu deste governo Fatimiyun. Estes Fatimiyun inseriram muitas inovações no Islã. Histórias inventadas, criaram adorações aos túmulos, entre outras coisas muito ruins. A terceira questão, qual a razão de terem criado? Disseram, os Fatimiyun, esse governo Fatimiyun, disseram para o povo: ó muçulmanos, estes cristãos criaram um aniversário para Jesus. E os judeus criaram um aniversário para Moisés e outro para Uzair, Ezra. E Davi e fulano de tal e tal e tal. Por que nós, muçulmanos, não criamos um aniversário para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? E as pessoas, em geral, a maioria que não tinha muita informação, aceitaram a ideia e depois disso começou a ter 4 feriados, 4 celebrações ao invés de 3 que são as corretas, que é o Eid al-Fitr, o Eid al-Adha e o dia da sexta-feira. Depois disso, depois do 4º feriado criado, criaram mais outros. Fizeram também aniversário para Fátima, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hassan e Hussein, que Allah esteja satisfeito com todos eles. Depois de um aniversário após o outro, as celebrações já estavam tão frequentes que criaram dezenas, centenas de celebrações. Sabemos então que esta comemoração é uma inovação. Agora uma pergunta: a religião é completa ou incompleta? A religião é completa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou alguma questão no Islã, por menor que seja, sem esclarecer, sem evidenciar? Não. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou tudo da nossa religião, não deixou nada sem explicar. Disseram os judeus ao companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Salman al-Farisi: o profeta de vocês ensinou tudo a vocês, até mesmo al-khira, que é como você faz as suas necessidades. Ele disse sim. Ele nos ensinou não fazer nossas necessidades em direção à Qibla e não ficarmos de costas para a Qibla. Ficar de costas em direção à Qibla ao fazermos nossa necessidade. Até os judeus reconheceram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou tudo. Então, irmãos, se nós crermos que não há nada na religião que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não nos mostrou, então por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não nos indicou o Mawlid, o aniversário dele? Se isto tivesse sido instituído, se fosse das leis de Allah, ele teria nos indicado. Outra questão: os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam confirmaram, lembraram desta prática pelo que escutaram dele? Também não. Os seguidores, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fizeram esta prática? Também não. Os 4 grandes imãs, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed ibn Hanbal, algum deles também fez esta comemoração, comemorou? Também não. E disse a Aisha que Allah esteja satisfeito com ela: há 3 coisas que quem divulgar, quem disser, terá exaltado a sua mentira sobre Allah, terá feito calúnia sobre Allah. A primeira: quem disser que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu Allah, louvado seja, nesta vida mundana, terá mentido, pois Allah será visto apenas na outra vida. E quem disser que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabe do futuro, o que vai acontecer, terá mentido, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam só sabe o que Allah o ensinou. E terceiro, quem disser que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ocultou, escondeu algo que foi revelado a ele, terá mentido também. Então, a pessoa que cria uma inovação ou comete e diz, esta é uma sunnah, ou diz que isso é desejável, e isso que a pessoa falou não foi ordenado por Allah em seu livro, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também não ordenou e não nos aconselhou. Então a pessoa que cria uma inovação ou comete e diz, esta é uma sunnah, ou isso é desejável, isto que a pessoa falou não foi ordenado por Allah em seu livro. E nem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ordenou e nos aconselhou. Sunnah, isso não é introduzir algo na religião que não existe? Não é isso, meus irmãos. A sunnah é introduzir algo na religião que não existe? Não, isso não é sunnah, meus irmãos. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em um hadith narrado por Aisha radiyallahu anha, aquele que tentar introduzir em nossa religião algo que não faça parte dela, será rechaçado. Este hadith está no Sahih al-Bukhari. Onde estão os muçulmanos nesta ação? Onde estão os muçulmanos para rejeitar a coisa errada, as coisas erradas que falam sobre o Islã? E o imam da Sunnah, que reviveu a Sunnah, que estava sendo esquecida, o imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi ta'ala alayh, que fez as pessoas voltarem ao pensamento correto, a crença correta de que o Coran é a palavra de Allah e não uma criatura, como afirmavam o grupo chamado Mu'tazila. Então, começou um debate entre o imam Ahmad ibn Hanbal e o califa da época. Então começou o imam Ahmad, quero te perguntar, perguntou ao califa, o profeta sabia disso que vocês estão falando ou não? Falando sobre que o Coran é uma criatura de Allah. Ele conhecia isso como verdade? Então o califa respondeu, sim. Então Ahmad ibn Hanbal prosseguiu. Se ele sabia, se ele reconheceu como verdade, ele informou aos seus companheiros e eles reconheceram como verdade Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali, os 4 califas, que Allah esteja satisfeito com todos eles. Ele pensou, o califa respondeu, sim, souberam, reconheceram como verdade. Então Ahmad ibn Hanbal prosseguiu. Eles conheceram isto, souberam disso e esconderam de todos? Então o califa respondeu, não. Eles não sabiam então, não reconheceram isto então como verdade. Depois o imam Ahmad ibn Hanbal perguntou, isto que vocês estão falando, que o Coran é uma criatura de Allah, foi conhecido como verdade pelos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus seguidores? Enfim, depois que o califa foi encurralado, ele ficou extremamente nervoso, entrou no seu quarto e amaldiçoou aqueles que falavam que o Coran é uma criatura de Allah. E ele dizia, não está bom para você o que foi feito pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Umar, al-Khattab radiyallahu anhum. E este califa começou a repetir isso até que a Sunnah reviveu. As pessoas voltaram a praticar a Sunnah. Nós dizemos para os irmãos que ficaram com o Maulid, que comemoraram o Maulid, o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ficaram com isso na cabeça. Nós sabemos que a intenção de vocês não é contrariar a religião de Allah, nem querem ser inovadores da religião, porém caíram na inovação. Para eles dizemos a mesma coisa que Ahmad ibn Hanbal disse, rahmatullahi ta'ala alayh. Ó irmãos, juro por Allah que desejo a vocês o que desejo para mim mesmo, e Allah é testemunha disso. E pergunto a vocês, este Maulid, aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi feito por ele ou não? Não, ele não fez. Ele reconheceu como instituído na lei da religião islâmica ou não? Não. Se reconhecesse, teria indicado para nós. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reconheceram como verdade e esconderam, ocultaram? Não. Os 4 grandes imãs, os grandes sábios, reconheceram e ocultaram a verdade? Também não. Nenhum de todos que citamos reconheceram isso e ninguém deles aplicou isso em suas vidas.
Mais uma pergunta. A Sharia, a lei islâmica, tem algo de incompleto? Não. Há alguma revelação depois do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam? A resposta para essas perguntas é não. E se você acreditar nisso, ó servo de Allah, deve saber que a prática do Mawlid é uma inovação das várias que criaram. Então, ao invés de ficar comemorando o aniversário do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, devemos adorar a Allah dia e noite, conforme nos orientou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não ler em um dia específico sobre a vida dele. E pior do que isso, as pessoas cantam, dançam, fazem festa e dizem que faz parte da orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E pior que isso tudo, são as pessoas que dizem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam assiste a essas comemorações, que tem dança, música, instrumentos musicais, tudo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam proibiu. Porém, o Shaitan torna atrativo para as pessoas estas práticas incorretas. Allah diz no Corão Sagrado: acaso aquele cujas más ações lhe foram tornadas atrativas e as vê como boas? Surat Fatir, número 35, versículo 8. E na Surat Qaf, número 18, versículo 103 e 104, Allah diz: diga ao Muhammad, vocês querem que nós informemos a vocês quem são os maiores perdedores em relação às obras? Depois do versículo seguinte: são aqueles que seus esforços se perderam na vida mundana, enquanto pensavam que estavam praticando o bem. Então, esta foi a aula de hoje sobre o Mawlid, porque não comemoramos o Mawlid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.